Olá, hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Elon Musk fecha acordo para a compra da rede social Twitter. Estados Unidos afirmam que a Ucrânia pode vencer a guerra se tiver equipamentos adequados. Líderes cumprimentam Macron pela reeleição e Bolsonaro não se manifesta. O bilionário sul-africano Elon Musk fechou acordo para a compra da rede social Twitter por 44 bilhões de dólares. O anúncio foi confirmado nesta segunda-feira pela agência de notícias Reuters. O negócio já estava sendo discutido há alguns dias, mas havia esfriado na semana passada. No final de semana, no entanto, as negociações voltaram a acelerar depois que Musk apresentou detalhes sobre a compra. O Twitter foi fundado há 16 anos e é uma das redes sociais de maior influência do mundo, com milhões de usuários. No próprio Twitter, Musk escreveu que a liberdade de expressão é a base da democracia e o Twitter é onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. Os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira que a Ucrânia pode derrotar a Rússia se tiver os equipamentos adequados para a guerra. A declaração ocorreu após a visita dos secretários de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e de Estado, Antony Blinken, a Kiev. Austin e Blinken também afirmaram que a Rússia está fracassando em seus objetivos na invasão à Ucrânia. O chefe do Pentágono disse que os Estados Unidos esperam que o exército russo chegue à exaustão na Ucrânia, o que o impediria de outras invasões no futuro. Os secretários americanos anunciaram ainda 713 milhões de dólares adicionais em ajuda militar, incluindo cerca de 300 milhões de dólares para que a Ucrânia compre armas. A visita ocorreu no momento em que a guerra entra em seu terceiro mês, tendo deixado milhares de mortos. Desde o dia 24 de fevereiro, quando começou a ofensiva russa na Ucrânia, mais de 5 milhões de refugiados já deixaram o país rumo a nações vizinhas. Ainda nesta segunda-feira, o governo britânico divulgou que estima que ao menos 15 mil soldados russos já foram mortos em combate desde o início da invasão na Ucrânia. Em Moscou, a Rússia convocou nesta segunda-feira o embaixador alemão e lhe informou que 40 funcionários da embaixada da Alemanha serão expulsos do país. Uma carta de protesto foi entregue devido a medidas semelhantes tomadas pela Alemanha contra a Rússia no início de abril. A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a ação já era esperada pela Alemanha, mas condenou o ato dizendo que com isso a Rússia deve ficar ainda mais prejudicada no cenário internacional. A retaliação russa era esperada pela Alemanha porque o país já havia expulsado também 40 funcionários da embaixada russa em Berlim no dia 4 de abril. Na época, a Alemanha decidiu pela expulsão dos diplomatas russos por desconfiar de espionagem, em decisão que ocorreu um dia após a repercussão das cenas de massacre de civis em Bucha, perto de Kiev, capital da Ucrânia. Na ocasião, centenas de cadáveres foram encontrados com as mãos atadas e enterrados em valas comuns na cidade, em imagens que chocaram o mundo. Ainda nesta segunda-feira, um porta-voz do vice-chanceler alemão e ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, anunciou que o país planeja criar novas leis para ampliar as sanções a Moscou. A Ucrânia negou que um acordo com a Rússia foi colocado em prática para retirar civis que estariam se protegendo em uma usina siderúrgica em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Mais cedo, nesta segunda-feira, a Rússia havia anunciado que abriria um corredor humanitário para evacuar a usina, onde também estariam escondidos combatentes ucranianos. Segundo o governo ucraniano, mais de 1.000 civis estariam se protegendo no local. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que o acordo só seria possível caso fosse bilateral, não somente com a aprovação da Rússia. Em seguida, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que o exército russo seguiu a ofensiva contra a usina nesta segunda-feira por meio de ataques aéreos, de artilharia e com tanques. Além disso, oficiais ucranianos anunciaram que os russos estão tentando destruir acessos e ferrovias da Ucrânia. Segundo o governador da região
região de Lviv, Maxim Kozytsky, um míssil atingiu uma ferrovia em Krasny, a cerca de 40 quilômetros a leste de Lviv. Ao menos 5 ferrovias já teriam sido destruídas por ataques russos. Após a vitória de Emmanuel Macron nas eleições francesas neste domingo, líderes mundiais parabenizaram o presidente pela reeleição e pela derrota da extremista de direita Marine Le Pen. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a França é o mais antigo aliado de seu país e um parceiro-chave para lidar com os desafios globais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu no Twitter que está muito feliz por poder continuar a excelente cooperação. A Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha também parabenizaram Macron, assim como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Rússia, China e Índia igualmente enviaram congratulações pela vitória. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou após o triunfo de Macron. Pré-candidatos à presidência do Brasil, no entanto, manifestaram-se e parabenizaram o presidente francês pela vitória. Macron é desafeto de Bolsonaro e crítico ferrenho da política ambiental do governo brasileiro. Em novembro passado, Bolsonaro classificou como provocação o fato de o líder francês ter recebido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com honras de chefe de Estado. Os gastos militares globais ultrapassaram pela primeira vez a marca de 2 trilhões de dólares no ano de 2021. Um recorde histórico, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, na Suécia. As despesas totais atingiram a marca de 2,1 trilhões de dólares, 0,7% a mais do que em 2020 e 12% acima dos valores registrados há 10 anos, em 2012. Os 5 países que mais investiram em defesa militar em 2021 foram Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Rússia, que juntos representaram 62% dos gastos totais. França, Alemanha, Arábia Saudita, Japão e Coreia do Sul completam a lista dos 10 países que mais gastaram em armamento no ano passado. País com maior despesa militar na América do Sul, o Brasil ocupa o 17º lugar na lista. Em 2021, os gastos brasileiros em defesa foram de 19,2 bilhões de dólares, 4,3% a menos do que no ano anterior. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.